Meus irmãos, há cerca de mais ou menos um mês e meio atrás, nós começamos uma série de estudos tratando da questão da importância da nossa defesa da fé, da nossa fé em Jesus Cristo. E, inicialmente, eu disse aos irmãos que nós abordaríamos alguns textos bíblicos que apontavam para esta necessidade que, como crentes, nós tínhamos e temos de defender a fé. Isso é fato, né? Basta ler a Escritura que você vai se deparar com isto. Mas, logicamente, que essa defesa da fé que deve ocorrer, ela não é tomada no vácuo. Nós precisamos, à luz da Escritura, estabelecer um rol de afirmações doutrinárias, quer no sentido de a formulação de um credo, quer de um catecismo, ou até mesmo de uma confissão, as quais nortearão a nossa vida como crentes. Então, aquela máxima, não é? De que, olha, eu não preciso de mais nada além da Bíblia, ela não é toda a verdade. E a própria Bíblia nos mostra isso. Lógico que a nossa palavra, a palavra de Deus, né, a nossa Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. Todavia, ao longo de toda a história do povo de Deus, Antigo e Novo Testamento, estas formulações credais, elas existiram e foram necessárias para o povo do Senhor, a fim de guiar esse povo na verdade. Então, a partir de hoje, dando sequência a essa mesma ideia da nossa busca, né, revisitando os nossos fundamentos doutrinários, nós vamos agora afunilar um pouquinho mais e falarmos sobre estas formulações credais. Começaremos hoje. Para isso, eu usarei alguns materiais como apoio. Logicamente, outros haverão de ser utilizados, né? Mas esses aqui inicialmente. Especialmente para este capítulo de hoje e também o da próxima semana. Então, eu trago aqui alguns livros que eu quero apresentar aos irmãos, que eu creio que podem nos ajudar. E tem nos ajudado. O primeiro deles é este aqui, ó, a subscrição confessional, do reverendo Ulisses Horta Simões. Ele é daqui do nosso país, logicamente, ali em Belo Horizonte, ele reside hoje, e esse trabalho aqui é fruto do seu trabalho de mestrado, que depois transformou-se num livro. Então, esse é o primeiro livro que a gente vai utilizar. Não tem em Kindle, até onde eu saiba, só o físico, e talvez esteja até esgotada a edição dele. O outro livro que foi publicado recentemente em português, traduzido, é esse aqui, A Prática da Subscrição Confessional, do David Hall, tá certo? A editora Naderi é a publicadora deste livro. No dia de hoje, nós vamos estudar um capítulo dele, vai estar aqui versando sobre o que vamos tratar. E o outro, que é este aqui, ó, um guia de estudos da confissão, porque depois que a gente vê essa parte introdutória, nós vamos entrar na nossa confissão de fé e estudar capítulo por capítulo, sessão por sessão, ok? Esse livro é do Chad Van Dixhoorn e é da editora Cultura Cristã. É um excelente livro e eu acho que pode te ajudar muito nesses estudos. Então, basicamente, nós vamos caminhar por aqui. Para além desse, logicamente, a Bíblia, nossa única regra de fé e prática, e os nossos símbolos de fé. Inicialmente, nós vamos tomar a confissão de fé, e aí eu sugiro que você possa acessá-la tanto através da internet, como, quem sabe, adquirir a confissão de fé, para que você tenha em casa. Se você já tem, você vai começar a ler de novo. Existe uma confissão de fé, eu não trouxe hoje aqui, depois eu vou trazer quando nós abordarmos diretamente ela, que é a confissão de fé comentada, que anda par e passo com esta aqui, que também é um breve comentário desta confissão, ok? Então, basicamente, isso aí que eu quero apresentar para os irmãos em termos de literatura. Tem outros livros, mas, se for necessário, eu vou trazendo para os irmãos aqui e informando devidamente, tá bom? Então, hoje nós vamos tratar sobre a nossa confessionalidade, um estudo sobre a confessionalidade presbiteriana. Vamos abordar por que é importante termos este aspecto da nossa vida cristã, que é a confessionalidade bem compreendida e definida. Por que isso é importante? Inicialmente, abra sua Bíblia, por favor,
em Deuteronômio, serão 2 textos iniciais. Deuteronômio capítulo 6, aí você vai deixar marcado, e você vai abrir também em Romanos capítulo 10. Esses livros que eu mostrei, você pode ver, só não pode levar, tá? Então você vê, tira foto, mas eu não posso emprestar esses livros, até porque são exemplares únicos, pelo menos os meus, e aí eu vou precisar deles para poder ir estudando. Mas aí você pode tirar uma foto e depois você procura aí para, se quiser adquirir, tá bom? Também não posso presentear, viu? Não é Natal. Tá bom? Então vamos abrir a Bíblia, irmãos. Deuteronômio, capítulo de número 6. Nesse texto de Deuteronômio, capítulo 6, o povo do Senhor está sendo preparado para ingressar na terra prometida. Eles haviam peregrinado durante 40 anos e agora estavam ali à beira deste ingresso na terra prometida. E Deus então está preparando esse povo para este ingresso, acerca das coisas que eles deveriam crer e fazer quando ali estivessem. Esse texto, no capítulo de número 6, verso de número 4, traz uma definição credal que ampara tudo que aquele povo haveria de fazer e crer na terra prometida. Tudo. Absolutamente tudo. E a declaração que temos é a seguinte, Deuteronômio 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ok? Agora vamos, por favor, para Romanos, capítulo de número 10, versos 9 e 10. Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. Assim diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vamos orar, irmãos? Pedir a Deus que nos abençoe. Senhor, certamente temos sido abençoados pelo Senhor. O Senhor tem sido bondoso conosco. E nesta manhã nós rogamos que assim continue, por meio de Jesus, nos abençoando na compreensão deste assunto tão importante, ó Deus, para nós, Igreja do Senhor. Dá-nos a graça de perceber este tema na Escritura e o desenvolvimento dele ao longo de toda a história da Igreja do Senhor, para que mais e mais sejamos arraigados à palavra do Senhor e prontos para darmos a razão da esperança que há em nós. Ajuda-nos, ó Deus, dá-me graça também para explicar fielmente, aplicando e implementando a vida de cada um de nós, tudo isso pela ação poderosa do Senhor, o Espírito, nosso Deus. Assim oramos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Meus irmãos, como eu disse, nesse texto de Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 4, você tem aí uma declaração credal, e ela consiste de algumas partes. A primeira delas é que essa declaração credal, ela vem da parte do Senhor para o seu povo. Deus está usando Moisés para falar a Israel sobre algo que eles deveriam crer. E não somente crer, mas também professar. Com isso eu estou dizendo de coração e de boca. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que há um conteúdo que deve ser crido e obedecido. E basicamente você vai observar 3 coisas aí neste verso 4. A primeira delas,
a respeito da existência do Deus do pacto, quando é dito assim: ouve Israel, o Senhor, o Deus do pacto, e não é outro. Então isso já traz implicitamente esta verdade que há um Deus, um único, verdadeiro, que decidiu entrar em relação pactual com o seu povo, o homem. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que este Deus que se revela, o Deus do pacto, é o Deus pessoal do povo, quando ele diz que é nosso Deus, o governante sobre tudo e todos, aquele que trouxe a existência, e isso o difere certamente de todas as demais divindades que houvessem na época. Então, você já tem mais um aspecto que diferencia a crença desse povo. E, finalmente, na parte final do verso, nós temos que ele é o único Senhor. Aqui nós temos a reafirmação desta fé do povo, onde eles depositariam esta fé, não no vácuo, mas no único Deus, e não haveria outro. Quando você toma esta afirmação, portanto, como eu disse agora há pouco, ela vai nortear tudo que opera a vida deste povo. Por exemplo, já no verso 5 do capítulo 6, você tem: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Então, veja, a declaração credal, ela é a base que vai me nortear no que toca à prática do amor para com Deus. E você deve entender o amor aqui no sentido mais amplo, ou seja, o serviço que eu devoto ao Senhor como povo dele. Então, quando você olha para esse texto, fica claro que há necessidade destas formulações, porque elas de fato vão nortear aquilo que o povo deve crer e fazer para viver e agradar a Deus. Mas isto não se resume apenas, irmãos, ao Antigo Testamento, e aqui eu estou tomando como base esse texto, não é? Que vai orientar o ingresso do povo na terra prometida e pautar toda a sua vida. Mas também na igreja do Novo Testamento você vai ver a mesma necessidade de formulações credais, que não somente devem ser cridas com o coração e a mente, mas elas devem ser professadas. Portanto, há um aspecto da oralidade, do reconhecimento público disso. O apóstolo Paulo, como lemos aí em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, vai falar sobre isso. Eu queria que você fosse agora para esse texto. Pois o texto nos apresenta o seguinte: se com a tua boca confessares como Senhor, Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus és todo, entre os mortos serás o quê? Salvo. Mais uma vez, o aspecto interior, a convicção, e o aspecto exterior, a profissão. Mas isso também é esteado em uma formulação credal, doutrinária. Qual é, no caso específico? Veja comigo aí, ele diz assim, olha: se com a tua boca confessares, agora olha o tópico, Jesus como o quê? Senhor. Então eu tenho que crer que Jesus é Deus, para poder afirmar isso, que Ele é o Messias prometido, que Ele é Deus homem, e que Ele é tão Deus como Deus Pai o é, e Deus o Espírito também o é. Então existe aqui uma série de afirmações que estão nesta única frase: Jesus como que? Senhor. Jesus é Senhor. Logicamente que para chegar a essa conclusão, como eu disse, essas outras coisas devem estar aqui sendo apresentadas. Mas não somente isso, veja que o restante do texto diz: e em teu coração creres que Deus o ressuscitou o quê? Dentre os mortos. Mais uma questão aqui assinalada. Qual é? Que Jesus Cristo não somente veio, habitou entre nós encarnado, cumpriu a sua missão, mas também foi julgado, morto, sepultado e ressurgiu dos mortos. Isso tudo vem de onde? Da crença nestas verdades que foram apresentadas e que aqui está, de maneira sintética, apresentada. Nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E aí vem a terceira coisa que esse texto nos apresenta: é que se nós crermos dessa maneira,
nós teremos uma implicação, e aqui vai aquele aspecto que eu falei de Deuteronômio 6:5. As minhas crenças vão nortear a minha prática. Aí ele diz: se creres desta forma, serás o quê? Salvo. Mas aí nós temos o verso 10, que diz o quê? Como é que isto é operado em mim? Como que isso acontece em mim? Porque, imaginemos, nós temos as formulações credais aí, ao redor de nós, cremos que estas aqui, emanadas da própria palavra de Deus, mas como é que isso se processa dentro de mim, a ponto de eu poder afirmar e ser salvo por isto? Aí o texto 10, verso 10 explica: porque com o coração se crê. Então, há uma operação que? Interior, de convencimento. E esse convencimento, ele é operado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus me coloca diante destas verdades, e Ele mesmo me convence de que estas coisas são a verdade. E convencidos delas, destas coisas, dessas formulações, o que é que eu faço? Eu confesso com a boca a respeito desta salvação. Então, toda a formulação credal é dada pelo Senhor, no caso aqui estou me referindo a esses textos que nós citamos, e segundo a operação do Espírito de Deus, é levada ao meu interior, eu sou convencido pelo Espírito Santo de Deus, e então eu tenho uma prática que decorre deste convencimento, a saber, a profissão de fé que eu faço e a vida que eu tenho diante das verdades assumidas. Vamos dar aqui um exemplo, talvez um pouco mais palpável sobre isso. Você deve crer que Deus é Deus, não é? Deus é Deus. E que Deus tem um atributo, não é o único, mas ele tem, chamado da onipresença. Ou seja, a crença de que Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo e perfeitamente. Ok? Esta convicção que você traz norteia a sua vida, você foi convencido pelo Espírito de Deus acerca disso, no seguinte sentido: mesmo que não tenha ninguém perto de você, é possível que você se restrinja a fazer algo que é pecaminoso, porque você está convicto de que Deus está vendo, que Ele conhece você, onisciência. Então, Ele não somente está presente, como Ele conhece. Isso a gente tem claramente delineado no Salmo de número 139, quando é declarada a onipresença e também o quê? A onisciência de Deus. Então, eu preciso disso, irmãos. Eu preciso ter estas formulações para que eu seja norteado a partir delas e, logicamente, a minha vida seja pautada. A Escritura nos mostra isso. Há um outro exemplo na Escritura, também de um outro apóstolo. Por favor, abra sua Bíblia agora na primeira epístola que escreveu João, onde você tem, nesta epístola, eu separei aqui algumas declarações credais. E lembre bem que para cada circunstância, você tem uma declaração apropriada àquela circunstância. A de Moisés, em Deuteronômio, foi o único Senhor, norteia todas. A de Paulo aos Romanos foi o quê? Jesus Cristo é Senhor e que Ele o quê? Ressuscitou e que crendo assim seria salvo. João traz uma outra demanda, mas do mesmo modo ele segue o mesmo princípio, a formulação credal que ampara a minha crença e prática. Então, em 1 João capítulo 2, verso de número 23, por favor, abra sua Bíblia, 1 João 2, 23, você tem aí aquilo que é chamado de declaração protocredal, ou então de germen credal, ok? Nesse texto, verso 23, 1 João 2, 23, nós lemos o seguinte, olha só: todo aquele que nega o Filho, aí o Filho é Cristo, esse não tem o quê? O Pai. Agora leia o resto desse versículo. A ideia de confissão aí é de quê?
De profissão verbal. Agora, para ele confessar, o que foi necessário antes? Crer naquela premissa, que Jesus é o Filho, que Ele é Deus. João apresenta uma outra, capítulo de número 4, por favor, versos de número 2 e 3, quando ele diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Qual é a formulação credal? Jesus Cristo veio em carne. Ele teve uma natureza humana. Uma crença. Se eu fizer isso, é o Espírito de Deus. Se eu negar isto, não é o Espírito de Deus. Agora veja o verso 3. E todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está o quê? Então, esta profissão de fé, baseada neste credo que Jesus Cristo veio em carne, que Ele é o Filho de Deus, nos divide. Em que sentido? Vai mostrar quem tem o Espírito de Deus e quem não tem. Quem é de Deus e quem não é. Então, as afirmações credais, elas geram esta divisão, mas não do ponto de vista de impureza, mas de revelar aquele que de fato está com a verdade. Quem é de Deus e quem não é de Deus. Também João nos diz, ainda nesta carta, no verso de número 15, deste mesmo capítulo, mais uma verdade sobre esta confissão. E eu quero que você veja bem os textos bíblicos, tá? Tome nota disso. 1 João 4,15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, olha a consequência, Deus permanece nele e ele o quê? Em Deus. A necessidade de confissão, a ideia que é trabalhada dentro dessa confessionalidade e a implicação disso. Com isso, irmãos, eu quero dizer que não há como você ser parte do corpo de Cristo Jesus sem que tenha uma formulação credal. Você precisa disso. Você precisa de verdades que amparem a sua fé e, portanto, norteiem a sua vida, em todos os sentidos. Pense em qualquer área da sua vida, para qualquer uma delas, você precisará de uma formulação credal que lhe ampare. Então, vamos lá. Se você pensa em casamento, tem formulação credal sobre isso? Tem. Se você pensa sobre profissão, tem formulação credal sobre isso? Tem. Se você pensa sobre governo, política, tem formulação? Tem, também. Se você pensa sobre economia, não é a gestão, a mordomia que você faz? Tem, também. Se você pensa sobre céu e inferno, tem também. Qualquer área da sua vida, educação de filhos, tem. Qualquer área da sua vida, você vai precisar de algum conceito que ampare e norteie a sua prática. Meus irmãos, diante disso, vem a seguinte questão: como foi que os irmãos, na Escritura, lidaram com essas formações credais, além desses textos que nós temos? Então, agora eu vou caminhar para um segundo ponto. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos ver um exemplo desta formulação à luz da igreja primitiva. Atos capítulo 15, por favor. Eu quero convidá-los a olhar para esse texto e analisá-lo à luz do que a Escritura nos apresenta, a fim de que a gente possa ver como que estas formulações elas surgiram. Ok? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, você vê Deus falando com os seus profetas e usa esses homens para trazer a verdade de Deus revelada ao povo. E ali você tinha uma estrutura específica no Estado de Israel, o povo de Israel do Antigo Testamento. Quando você vai para o Novo Testamento, essa autoridade agora ela não reside mais em um homem, mas
em um concílio. Ok? Em um concílio. Vamos ver Atos 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos. Então você vai ter gente que cria de alguma forma e propagava esse ensino para os irmãos, a comunidade dos cristãos. E eles diziam assim: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser o quê? Então qual é o ensino deles? Para ser salvo, tem que guardar a lei no aspecto da circuncisão. Só que esta não era a verdade para esta época. Porque à medida que Cristo veio ao mundo e cumpriu a sua missão, isto ficou para trás, e Cristo inaugurou agora uma nova forma de caracterizar exteriormente este ingresso, que era qual? O batismo. Só que as pessoas estavam dizendo o quê? Continua sendo do modo antigo. Se você não fizer desse modo, você não vai ser salvo. Então a salvação aqui acabava sendo pelo quê? Pelas obras, e não pela graça, como sempre o foi. Nunca deixou de ser por outro modo, não é? Sempre pela graça. Mas aqui, se as pessoas ouvissem esse ensino e praticassem, ia gerar um grande problema na igreja. Agora observe bem. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda em não pequena discussão com eles quem? Com esses irmãos que eram ensinados e com esses indivíduos. Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta o quê? Questão. Então vamos a Jerusalém, que era o ponto central, não é? Digamos que a sede do concílio, para falar com os representantes da igreja, que aqui no caso eram quem? Os apóstolos e os presbíteros, eleitos pela igreja, responsáveis pelo pastoreio do rebanho, pelo cuidado do povo espiritual, portanto, o cuidado destas declarações. Enviados, pois, verso 3, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com ele. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los, determinar-lhes que observem a lei de... Então veja, aquele ensino falso já tinha encontrado guarida no ouvido e corações de muitos. Como que a gente sabe disso? Por esse texto, que alguns que haviam crido. Então veja, o falso ensino, que foi passado em termos de declarações credais também, já estava encontrando guarida. O que fazer? O que fazer? Então, verso 6, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar o quê? A questão. Então, essa questão foi posta sob escrutínio daqueles que tinham a responsabilidade de tomarem o assunto, analisarem à luz da Escritura, da revelação que tinham na época e dar uma resposta para este caso, porque isso estava gerando confusão. Assim sendo, havendo grande debate, verso 7, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. O que é que está sendo dito aqui, irmãos? Pedro está reconhecendo diante deste concílio que ele tem autoridade apostolar dada por Deus para trazer o evangelho para esse povo, os gentios, e que eles haveriam de crer neste evangelho. Então, o apóstolo falando. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho
concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam, ou seja, pela operação do Espírito, eles creram na verdade e foram convertidos. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração, ou seja, a salvação que operou nos gentios é a mesma que foi operada nos judeus. Não há distinção. Então, se não há distinção, não há razão para que um seja salvo de um jeito, outro de outro, porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o quê? O foram. Como é que ele sabe disso? Como é que ele está argumentando estas coisas? Porque ele tem o quê? Formulações credais, dadas pelo próprio Deus, que ele repassava aos irmãos. Toda a multidão silenciou. É importante que você veja bem a narrativa. Passando a ouvir a Barnabé e a Paulo. Então ouviram primeiro a quem? A Pedro. Agora vão ouvir quem? Barnabé e Paulo. Lembra que no início ele disse, houve grande discussão, ou seja, estão debatendo o assunto, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, então você já tem aqui 4 pessoas falando, Pedro, Paulo, Barnabé e agora quem? Então o assunto está sendo discutido. Está se mostrando os argumentos. E Tiago disse o quê? Atentai, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de construir dentre eles um povo para seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Então, Tiago não está falando de moto próprio, no sentido de dizer, olha, mas eu testifico isso. Ele está dizendo, olha, os profetas disseram assim. Então ele está amparando o que está dizendo na palavra de Deus. Vejam bem isso. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde que? Séculos. Então ele está dizendo, o que está acontecendo foi o que Deus disse que ia acontecer. Pelo que julgo eu, agora vejo, agora é o parecer pessoal. Diante do que está posto pelo Senhor e da realidade que está aqui diante dos nossos olhos, qual é o juízo que eu chego? Aí ele diz, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Falsas doutrinas sempre perturbam, não trazem paz. Grave isto. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Depois eu explico essas 3 coisas, só quero que vocês entendam esse aspecto da formulação. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, que o pregam nas sinagogas, onde é lido o quê? Todos os sábados. Então, irmãos, nós não podemos botar maior encargo sobre eles. A única coisa que a gente pode fazer é que eles tomem esses cuidados, e aqui a questão que está valendo é do testemunho perante os débeis, e não que ao guardar estas coisas, eles têm então capacidade pessoal de serem salvos. Quando isso é feito, eles chegam a uma conclusão, não foi? O assunto veio, estava trazendo confusão, eles sentaram, debateram sobre o assunto, cada um a sua ordem foi falando, apresentando os seus argumentos, conferindo a escritura conferindo o que estava acontecendo com a escritura, e chegaram a esta formulação. A questão é, o que nós vamos fazer com esta conclusão? Vamos guardar para nós mesmos, ou vamos anunciá-la? Agora veja o verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja,
tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Veja, esta decisão, ela não ficou restrita a Jerusalém, ela saiu de Jerusalém e foi para mais 3 lugares. Quais foram os lugares? Está aí? Antioquia, Síria e Cilícia. Mas o problema surgiu de um lugar só, mas a falsa doutrina já tinha o quê? Rodado. Então, este ensino deveria o quê? Chegar a estas regiões. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, então a falsa doutrina saiu de onde? Do meio do povo. Lembra que eu falei isso para os irmãos, quando eu li Atos 20, eu disse, olha, Paulo está alertando os presbíteros da igreja, dizendo que dentre vós surgirão lobos vorazes. Então, muito do falso ensino surge dentro da onde? Da própria igreja. Sem nenhuma autorização. Então, eles falam sem autorização. Isso já revela a rebeldia do falso mestre. Ele não quer ficar debaixo de autorização de governo. Vos tem perturbado com palavras, então palavras que perturbam e que transtornam a alma. Olha aí, transtornando o quê? Então, diante desse problema que esse povo está trazendo para vocês com esse ensino errado, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo. Como foi que chegaram ao pleno acordo? Discutir os assuntos. Um apresentou um argumento, outro apresentou outro, fundamentou com a escritura, chegaram a um acordo. Eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, como nossos amados Barnabé e Paulo. Agora, quais homens vão comunicar isso? Os que dão testemunho. Por isso que ele diz, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo. Não é qualquer homem, não. É homem que tem exposto a vida. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais especialmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas, o quê? Essenciais. Não precisa de mais nada para ser salvo. Isso é posto como essencial por uma questão de testemunho. Que vos abstenhar das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue de carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes o quê? Saúde. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte, depois dessa situação toda que foi decidido, e que foi enviado, né, essa decisão foi enviada, o que é que essa decisão trouxe sobre a igreja quando eles ouviram isso? Essa formulação aqui, essa decisão do concílio. Agora veja, por favor, o verso 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Reuniu o povo e diz, olha, irmãos, nós trouxemos aqui uma carta do concílio de Jerusalém, dos apóstolos, dos presbíteros, a igreja mandou para vocês uma carta diante desse problema. A carta tinha como conteúdo o que eu já li aqui 2 vezes. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo quê? Como é que eles estavam antes? Perturbados, transtornados. Mas a verdade trouxe o quê? Conforto. Se confortaram e se fortaleceram. Então, o que é que as afirmações credais vão trazer para mim, irmãos? Conforto, consolo e força. Nós precisamos disso, destas formulações. Porque as verdades expostas aqui pelos apóstolos e presbíteros, elas já estavam presentes nas revelações anteriormente dadas, mas elas não estavam concatenadas desta forma, de modo que com precisão fosse dito, não precisa de nada além disso. Quando eles ouvem isto,
conforto, paz e força. Isto veio sobre a igreja. E aí diz que, tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram voltar em paz aos que o quê? O enviaram. Então, esse texto vai mostrar para nós algumas coisas. A primeira delas é que havia um tema de debate. No caso aqui, qual era o tema? Soteriologia, salvação. E nós temos, por exemplo, na nossa confissão de fé, um capítulo sobre salvação. Segurança e salvação. Temos um capítulo sobre justificação, sobre santificação, sobre arrependimento. Tudo que versa sobre o quê? A nossa comum salvação. Mas temos outros assuntos. No caso aqui, o assunto era o quê? Salvação. A segunda coisa que esse texto nos mostra é o risco que aqueles irmãos corriam por não terem esta formulação. Tanto é que estavam aí ameaçados de repente serem encontrados fazendo algo que Deus nunca ordenou, mesmo tendo a Escritura nas mãos. Mas ela não estava organizada, sistematizada a tal ponto de que com facilidade houvesse uma consulta e uma reafirmação da verdade. Terceira coisa importante é onde esse ambiente, onde essa decisão foi tomada, o ambiente. Qual foi o ambiente? No concílio. Não foram os irmãos que decidiram isso sozinhos, no sentido de um tomou uma decisão, outra tomou outra, outro. Não, eles se reuniram, debateram o assunto à luz da Escritura e trouxeram uma decisão em nome do concílio. Então, toda a formulação credal, ela precisa ter esse aspecto conciliar, porque, no final de contas, nós somos uma igreja. A outra coisa importante também é que a decisão, ela foi tomada esteada na interpretação correta da Bíblia. E aqui, o texto usado para isso foi o próprio Tiago, citando o profeta, dizendo, olha, isso aqui que está acontecendo já foi anunciado. Então, eu não posso ter uma formulação credal que ela difira daquilo que a Bíblia diz. Ela tem que concordar com a Escritura. Isso aqui é muito importante, eu sou ouvido. Toda declaração credal precisa concordar com a Escritura. Por quê? Porque é a Escritura que fundamenta a declaração credal e não o inverso. A Bíblia é maior do que qualquer declaração credal. E aqui estava acontecendo isso. Último, o efeito da decisão. Esse efeito da decisão tem duas abrangências. A primeira é no sentido do efeito pessoal. O que foi que a decisão trouxe? Trouxe unidade, afastou o erro, trouxe consolo, trouxe paz. Então, as boas formulações credais, elas não nos dividem, irmãos. Elas nos aproximam. Elas nos unem, porque estaremos debaixo da mesma crença. Aí eu pergunto para você, por que você é presbiteriano do Brasil e não é assembleano? E aqui eu não estou falando mal de um ou de outro, eu estou só perguntando. Por que você é presbiteriano e não é assembleano? Por que você é presbiteriano e não é batista? Eu não estou dizendo se você é crente, tá? Eu estou dizendo da sua confissão. Por que você não é? Porque existe um corpo de crenças que você adota que difere dos demais. E com isso eu não estou dizendo, volto a dizer, que não sejam crentes. Mas há diferença. Então, na medida em que nós confessamos estas coisas, isso gera paz, isso gera unidade dentro daquele corpo que está debaixo desta mesma crença. E outra coisa que teve a decisão foi a abrangência. O problema surgiu em um canto, mas a carta foi o quê? Circular. Se você pegar essas cidades que foram postas aqui, cada uma delas representa uma região. E, logicamente, que ele era um centro. Então, cremos, por implicação, que essa decisão que foi levada a estas cidades, ela o quê? Foi difundida por essas regiões.
Agora a pergunta é, depois disso aqui, teve problema na área da soteriologia? Teve, certamente, mas esse aqui não apareceu mais. Por quê? Porque a decisão que foi esclarecida, ou esclarecedora. Agora vamos pensar num terceiro aspecto. E o que é que eu e você, como Igreja Presbiteriana do Brasil, advogamos? Já vimos que no Antigo e no Novo tinha. Já vimos que houve um concílio que adotou esse ponto. E eu e você, como Igreja Presbiteriana do Brasil, o que é que nós advogamos? Para isso, nós devemos considerar uma coisa muito importante. E aqui eu vou fazer o caminho inverso, tá? Eu comecei da Bíblia e fui para o símbolo de fé. Agora eu vou começar da Constituição da nossa igreja e ir para a Bíblia. Nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, essa datada da década de 50 do século passado, traz no seu artigo 1º que a identidade da Igreja Presbiteriana. Primeiro, ela é uma federação de igrejas locais. Isso implica que você tem uma só igreja com várias unidades que estão conectadas, mas são independentes. Tanto é que cada uma delas tem um CNPJ, independente do ponto de vista organizacional. Ok? Cada um tem a sua identidade independente, jurídica. Essa igreja, agora abra bem os ouvidos, presbiterianos do Brasil. Ela adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e Novo quê? Então, qual é a sua única regra de fé e prática? Ah, pastor, é o catecismo. Não é Bíblia. Não, pastor, é a confissão de fé. Não, meu filho, é o inário. Olha, você acredita que tem gente que diz que os símbolos de fé da igreja são o inário, a sarça? Já ouvi isso, viu? E a Constituição. Não sabe nada, infelizmente, não sei onde ouviu isso, mas afirma isso. Você que é presbiteriano, você tem que entender que a sua única regra de fé e prática, o que norteia a sua vida, dos pés à cabeça, é a Bíblia. Única é única, não tem outra. Não adianta pôr do lado, ou igual, não. Ou superior, é a Bíblia. Então, o que é que norteia um crente presbiteriano? É a Bíblia. Agora, o que é que nós temos? Segundo aspecto. Esta igreja, que é uma federação de igrejas locais, ela tem como, olha bem, ouça bem a palavra, tá? Sistema expositivo de doutrina e prática. Então, ela tem a Bíblia, que é a grande letra, sagradas letras. Agora, o sistema que expõe as doutrinas que estão na Bíblia, estão postos para nós através de, primeiro, a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos maior e breve. Então, pastor, eu li a Bíblia e eu não entendi sobre salvação. Onde seria um lugar que eu poderia ler com confiança de que vai explicar esse assunto que está delineado em toda a Bíblia? Meu filho, você pode ir na Confissão de Fé e você pode ir aonde também? Nos catecismos. Lá você vai ter na confissão os artigos expressos, por capítulos e seções, fundamentados nos seus textos bíblicos. De igual modo, no catecismo, porém de uma forma diferente de expor, você tem um sistema de perguntas e respostas, também com o quê? Com versículos bíblicos. Tudo isso para quê, pastor? Para facilitar a sua compreensão, visto que entendemos que a confissão e os catecismos são um sistema de exposição do que eu devo crer e do que eu devo quê? Fazer. Agora aqui,
Preste atenção, ouça para mim, olhe para mim. Confissão é Bíblia? A confissão de fé é a Bíblia? Sim ou não? Não. Catecismo maior é a Bíblia? E o breve? Se compara com ela? É superior a ela? Não. Aí você usa uma expressãozinha. Nossos símbolos de fé são, ouça bem isso, grave bem essa expressão, padrões subordinados à Escritura. Gravou? Então, o que é que os símbolos de fé são? Padrões o quê? O que quer dizer isso, pastor? Que ele não vai além da Escritura, não deve ir além da Escritura, ele está aquém, e o que a Escritura diz, ele deve dizer. Se ele diz algo fora, tem que ser descartado, fica com a Escritura. Padrões o quê, irmãos? Subordinados. O problema está que muitas vezes que nós advogamos ser cristãos presbiterianos do Brasil, nós nem sempre temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, Escritura do Antigo e do Novo. A prova é que é possível que alguns creem em novas revelações, e não há mais, porque cessaram os modos antigos de Deus falar quando Ele nos deu a Bíblia, ou que, mesmo sabendo dessas exposições doutrinárias que temos do nosso símbolos de fé, nós não conheçamos e nem estudemos, mas somos hábeis em dizer que não prestam, muitas vezes. Então, o que é que você deve fazer como cristão presbiteriano? Ter a Bíblia como sua única regra de fé e prática. E ter os símbolos de fé como padrões subordinados à Escritura, onde você tem a exposição das doutrinas postas na Escritura. Está claro? Alguma pergunta? Alguma colocação? Diga. Esses livros que eu coloquei para ler, eles não são declarações credais, nem formulações confessionais. Então, eles não estão em pé de igualdade com confissões e com credos e com catecismos, mas eles são tentativas de explicar esses assuntos. Ok? Está claro, irmãos? Então, se você é um bom cristão presbiteriano do Brasil, o que é que você tem que ter na sua casa? Primeiro, a Bíblia. A Bíblia. Segundo, seus símbolos de fé. Quais são eles? Confissão e catecismos. Maior e breve, do Westminster. É bom ter que defini-los. E a terceira coisa que você precisa ter? O manual presbiteriano. O que é esse manual presbiteriano, pastor? É o manual que contém a Constituição da Igreja, o Código de Disciplina da Igreja e os princípios de liturgia. Soma-se a isso todos os estatutos, modelos de regimento e estatuto para os diversos concílios da Igreja, modelos de ata e como as reuniões devem acontecer. Você tem que ter isso. Porque senão você está vindo para essa igreja, você só vai conhecer ela por causa da sarça, que alguns chamam até de um repolho. Que igreja é? A do repolho. Não, ali não é repolho, ali é uma sarça. Olha lá, ó. Tinha uma pomba, foi tirada por decisão do concílio, para não aludir à quebra do terceiro mandamento. Então, esta sarça era anterior à sarça que se refere ao evento em que Deus se encontra com Moisés, em Êxodo, onde tem a expressão, nec tamen consumebato, a sarça ardia e não se consumia. Essa é a alusão. A teofania do Senhor, o Deus que se revela para o seu povo, Deus eterno, infinito. Então, esta é a nossa marca. Mas o que nos caracteriza, sobretudo,
é a nossa confessionalidade, que é esteada o quê? Na Bíblia, como nossa única regra de fé e nos símbolos de fé, que são padrões, o quê? Grava a expressão? Subordinados. Então, cuidado com essa acusação de vocês são pessoas que só querem saber de confissão de fé. Não, a gente quer saber primeiro de Bíblia, mas nós cremos que a exposição da nossa doutrina está muito bem formulada e alicerçada na Escritura, através dos nossos símbolos de fé. Está claro isso aqui? Alguma pergunta, alguma consideração? Nada? Estou entendendo tudo. Agora vou fazer uma pergunta. Vou baixar a cabeça, para nem ver. Vocês leem a Bíblia? Sim ou não? Ah, pastor, essa pergunta é muito óbvia. É mesmo. E ela precisa ser. Porque é possível que você seja um cristão presbiteriano que nunca leu a sua Bíblia. E isso é uma vergonha. Porque se ela é a sua regra de fé e prática e fala tudo sobre a sua vida, como é que você vai estar andando nesse mundo sem ler a Bíblia? Você está sendo guiado pelo quê? Ah, pastor, eu sou muito sabido. Não duvido. Mas ser sabido é uma coisa e ser sábio em Deus é outra. Tem muita gente sabida, poucos sábios. E a sabedoria vem através da palavra de Deus, segundo a ação do seu espírito. Então, se você é um cristão presbiteriano, você precisa ter amor pela palavra e ler a palavra. Segunda pergunta. Qual de vocês já leu integralmente, não precisa levantar a cabeça, nem a mão, integralmente, a confissão e os catecismos? Só pense. Tem que ler. Para você entender a sua fé. Porque eu tenho certeza que muitas vezes você lê porções da Escritura que você não entende. Mas quando você ler essa Escritura, tendo como base esta interpretação que é dada através do símbolo de fé, fica mais fácil entender. Por exemplo, como entender, à luz da Escritura, desvios da fé? Pessoas que se desviam da fé. Como entender, pastor, à luz da Escritura, desvios da fé? Se você tomar como base o capítulo 5 da nossa confissão de fé, na seção de número 5, você vai entender porque algumas pessoas se desviam da fé. E o que é que pode acontecer com elas? Então vamos lá, eu vou ler literalmente como está aqui, capítulo 5 da Confissão de Fé sobre a Providência, seção 5. E veja como isso é uma lente que lhe ajuda a entender muitas coisas da Bíblia. O muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes deixa por algum tempo os seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e o dolo dos seus corações, a fim de que sejam eles humilhados, para animá-los, olha só, a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele, Deus, e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, para vários outros fins justos e o quê? E santos. E essa forma de expressar ajuda você a entender o desvio da fé dos crentes? Ajuda. Então essa interpretação ela vai te ajudar a compreender a Escritura e eventos que ocorrem na sua vida que talvez você mesmo lendo a Escritura não consiga entendê-los.
Lembra do concílio de Jerusalém? O povo estava lá numa angústia grande. Como é que é salvo? Como é que não é salvo? Me circuncido, não circuncido? O que é que eu faço? Quando a decisão chegou, trouxe o que para o meio do povo? Consolo, paz, unidade. Então eu preciso disso, e como igreja presbiteriana eu preciso saber dessas coisas, irmãos, porque senão eu vou ficar perdido nesse mundo, sem de fato fazer a vontade do Senhor. A outra coisa que eu queria que vocês, irmãos, observassem, está entendido até aqui? Tem perguntas? Diga, meu filho. Desculpa, eu esqueci disso, que foi tão na lata assim que eu já disse. Vamos lá. Pastor, e o que dizer daquelas pessoas que fazem livro além daquilo que vai com a palavra de Deus, o peso para essas pessoas? Quem escreve obras que vão além da palavra. Quem a gente sabe dessas seitas, a maioria não, todas elas vai muito contra a palavra de Deus. O que dizer contra o peso deles com escrever algumas coisas que vai além da palavra de Deus. Eu vou usar o texto da Bíblia para provar como é que Deus vê essas pessoas que fazem isso. Abra a Bíblia aí, Apocalipse capítulo 22. Alguém vai dizer, pastor, mas essa porção aqui é só para Apocalipse. Mas o princípio é aplicado a toda a Escritura. Qual o princípio? Apocalipse 22, 18 e 19. A pergunta do irmão, vocês entenderam? Então, se eu escrever algo que vá além do que a Escritura diz, ou de alguma forma fique aquém, eu subtraia aquilo que foi posto como verdade, ou adicione, o que vai acontecer? Vamos ver. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Então eu posso acrescentar a Bíblia? Não. Se eu escrever algo que esteja na Escritura, glorificado seja Deus por isso. Glorificado seja Deus por isso. Não é? Se eu escrever algo que está de acordo com a Escritura. Se eu escrever além, eu vou sofrer com isso. E a quem? Verso 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então tem juízo para quem tira e tem juízo para quem acrescenta. Ok? Aí você poderia dizer, pastor, mas nesses símbolos de fé, não está tirado o acrescentado? Aí você vai ver que você tem várias sessões versando sobre vários assuntos, e que a análise deles mostra que houve esta discussão ampla, e uma decisão que concorda com a Escritura. Alberto. Bom dia, pastor. Bom dia, meu filho. Vou fazer um comentário e depois uma pergunta. Ok. Uma coisa que mudou a minha vida foi um princípio bem básico, né? Falar até onde a Bíblia fala e se calar onde ela cala. Calvino disse isso. Porque o grande problema é porque as pessoas colocam coisas a mais e acabam, por vezes, deturpando a palavra de Deus. É verdade. Agora, pastor, tal como um legislador constituinte ou um legislador ordinário, ele vai prever uma série de situações e para que o juiz, então, faça o julgamento. Mas, por vezes, o legislador não prevê todas as situações, tendo em vista as novas situações, as novas dinâmicas da sociedade. Correto. Com base nisso, o juiz julga com base nos princípios ali postos na Constituição, ali materializados na lei, para fazer o julgamento de uma situação nova. Correto. Neste caso,
Acontece também dentro de uma dinâmica de igreja. A situação é uma situação nova, mas você vai tentar verificar aquilo à luz dos princípios postos e fazer o julgamento daquele caso? Bom, vou lhe responder com a Bíblia e com a confissão. Com a Bíblia, não há nada de novo debaixo de quê? Do sol. Quando Deus, que é um ser perfeito, nos deu a palavra, Ele nos deu de maneira tão completa que não há situação para a qual nós não tenhamos um mandamento, que é positivo ou negativo, faça isso, não faça aquilo, um princípio e um modelo, um exemplo. Então, qualquer que seja a situação que você possa ter na face da terra, ainda que você não tenha explicitamente aquilo, você tem um mandamento, um princípio e um exemplo, que vai te ajudar a decidir. Então você não vai ficar desnorteado em qualquer situação da sua vida. E pode pensar em qualquer caso aí que você quiser, que você vai ter sempre uma resposta bíblica no que diz respeito à salvação e à santificação da nossa vida na palavra do Senhor. Então, primeira coisa. Por isso que diz, voltai às Escrituras. Volta às Escrituras. Vai para a Bíblia, porque você vai ter o princípio ali revelado para a sua vida. No que diz respeito à nossa confissão, no capítulo 1, que é da Escritura Sagrada, você vai ter a seção 6, que diz assim, ó: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias, para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzida dela. Então, a palavra está amarrado, não no sentido demoníaco, né? Amarrado no sentido de ancorado, alicerçado. Está amarrado, não tem como fugir, não. Aí na seção 6, 7, na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas, que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, pode alcançar uma suficiente compreensão delas. Fechou. Prego batido e ponta virada. Não tem para onde correr, meu filho. Se você for para a Bíblia e for para o símbolo de fé, você só faz errado se você de fato quiser fazer errado, porque tem instrução. Agora, Cristo já falou algo para nós, que nós erramos, porque o quê? Não conhecemos a Escritura, e nem o quê? O poder de Deus. Eis a razão dos nossos erros, em tudo, irmãos, porque no fundo, eu fico assim, tergiversando, né? Será que é ou não é? Faço ou não faço? Esse caminho é bom? Mas entenda a vontade de Deus e faça a vontade de Deus para você ver se não vai dar certo. E aqui eu não estou sendo pragmático, não estou adotando o pragmatismo, digo. Eu estou mostrando que quando você cumpre a vontade de Deus, funciona do jeito que Deus disse que era para funcionar. Pode não ser o que você quer, do modo como você quer, porque a gente gosta de ficar dando opinião para Deus, né? A gente tem esse mal. Não, Senhor, assim, o Senhor está dizendo assim, mas será que não era melhor assim? Então, por exemplo, Deus diz, meu filho, eduque seu filho assim, passa assim. Aí você diz, mas assim não dá não. Você sabe, né, Deus, cada um é diferente. Aí Deus diz, olha, seu casamento é assim. Ele diz, é assim, mas é porque o Senhor não conhece meu marido. Conhecesse, teria posto uma regrinha aqui a mais só para ele. A gente quer dar jeitinho nas coisas. Faz do jeito que Deus mandou, é melhor. É mais sábio. Está claro?
Esclareceu, meu irmão? Tranquilo? Tem mais alguma pergunta? Espanquem um tema, já disse o nosso vice-presidente, não é? Espanquem o assunto. Batam até não sair mais nada, até entender tudo. Entendeu? Entendeu ou não? Ok. Agora, houve um pastor presbiteriano já falecido, um homem muito sábio, o nome dele era reverendo Onésio Figueiredo, que ele fez um comentário de toda a Constituição, está na internet gratuita, aí você pode pegar. E ele escreveu uma coisa interessante sobre esse ponto que eu li para vocês, de que nós teremos como única regra de fé e prática a Bíblia e como exposição fiel da doutrina os símbolos de fé. Ele escreveu assim, olha, a maioria da igreja desconhece esses símbolos de fé. E quando ele diz desconhece, eu acho que aqui engloba o nome, que tem gente que não sabe o nome, que alguém uma vez perguntou, quem é Westminster? Esse homem nasceu aonde? Não, Westminster é o nome da abadia, onde foi realizado ali aquele evento do concílio. A abadia de Westminster. Não é uma pessoa, é um lugar. Então ele desconhece. E quando conhece de onde veio, não sabe o conteúdo. É outra forma de desconhecimento. Então tem que saber. Aí ele diz assim, olha só, estamos perdendo as raízes reformadas, na medida que nos afastamos disso, e adotando um pragmatismo religioso eclético e doutrinariamente promíscuo. Irmãos, isso é uma afirmação muito séria e verdadeira. Cabe tudo aqui dentro. Pode tudo, todo tipo de doutrina. Não, não pode não, meu filho. Mas tem acontecido, infelizmente. Infelizmente. Por quê? Porque nós não nos devotamos a estudar a Bíblia à luz desta exposição da nossa doutrina. Aí corre o risco de você ir numa igreja, você entra e sai e olha de novo para saber se você entrou numa igreja presbiteriana. Você já não sabe mais. Espera aí, eu estou aqui aonde? É uma presbiteriana mesmo? Não sei mais. Por isso que você tem que olhar o seu culto, como é que ele é prestado, a decência e ordem, os elementos, a doutrina que emana do púlpito, do ensino da palavra de Deus, a vida do povo. Isso é que nos caracteriza, irmãos, como crentes e crentes presbiterianos. Por isso que ele diz, é um ecletismo e até um ambiente doutrinariamente promíscuo. Meu filho, se você é presbiteriano, você não pode crer em determinadas coisas. Por exemplo, se você é presbiteriano, você não pode crer em salvação por obras, que não seja a obra de Cristo. Não pode. Porque você crê como presbiteriano que a salvação é pela graça. Você não pode crer que você vive por obras, porque você nem é salvo pelas obras e nem vive por obras, você vive pela graça. Não tem como. Se você é presbiteriano, você não pode crer em outro sistema de governo que não seja o conciliar representativo. Porque nós não acreditamos em episcopalismo, nem em congregacionalismo, ou qualquer outra discussão que haja. Porque você é presbiteriano. Aí a prática dá o quê? Olha só que coisa interessante. Eu sou presbiteriano, é conciliar representativo, mas eu estou insatisfeito com o negócio. Aí o que é que eu faço? Vou fazer um abaixo-assinado na igreja. Espera aí, irmãos. Isso não é forma de regime presbiteriano de governo. Você não entendeu ainda. A instância que você tem que procurar é o conselho. Quando esse não lhe ouve, você procura o superior, presbitério. Quando esse não lhe ouve, você procura o superior, que é o sínodo. Quando esse não lhe ouve, você procura o supremo. E vai até o tribunal de recursos lá de todo esse processo.
Essa é a instância. Mas não, ele veio lá de outra região, com outra crença, e quando ele chega aqui, recebemos, e aqui o erro é de quem recebe, viu, presbítero? Nosso, pastoral, inclusive meu, recebe, não afere, aí depois você está com uma pessoa dentro que ela diz que é presbiteriana, mas a prática dela não é presbiteriana. O que é que isso gera? Desconfortos, problemas. Então a gente está trazendo para nós uma situação que poderia ter sido evitada. Então, irmãos, nós precisamos aprender isso. Então, na medida em que nós estudamos, nós chegamos a esta conclusão de que há necessidade de adotarmos uma confessionalidade. Na verdade, adotar não como se tivesse que fazer novo. Revisitar a nossa, que já nos foi dada, e praticar o que temos aprendido. Eu quero finalizar, irmãos, fazendo duas coisas. A primeira delas é citando brevemente por que eu deveria adotar uma confessionalidade. Vou só citar. Tá? Primeiro, porque as confissões delimitam o poder da igreja. A igreja não pode tudo. Deus pode tudo. Delimita o quê? O poder da igreja. Segundo, porque os credos e as confissões oferecem um resumo completo da fé. Quando você adota isso, você tem o quê? Um resumo da sua fé. Terceiro, porque os credos e as confissões permitem a separação necessária entre membros e oficiais. Quando você tem um corpo credal, você divide quem é membro e quem é oficial. Por quê? Porque o nível de conhecimento e de funcionalidade estabelece isso. Quarto, os credos e confissões refletem a autoridade ministerial da igreja. Então a igreja tem esta autoridade por meio dos seus membros e na autoridade que é dada por Deus a ela para exercer sobre os seus membros. Próximo, os credos e confissões representam a competência doutrinária máxima que se pode esperar de uma congregação. O Alberto fez agora uma pergunta, como é que a gente vai ficar além ou a quem? Não, os credos delimitam isso, até onde a igreja pode ir, em cada concílio. Depois, os credos e confissões relativizam o presente. E aqui, o que é isso, pastor, relativizar o presente, né? Que aqui quer uma explicação rápida. Aqui vai mostrar o seguinte, nem tudo que a gente diz que é situação presente, que pode mudar o nosso credo, é verdade. Porque à luz do passado bem formulado, eu faço a leitura do presente. Então, eu não vou ser movido por circunstâncias. Eu serei movido por princípios, que foram formulados, testados e aprovados há muito tempo. Próximo, os credos e as confissões ajudam a definir uma igreja em relação a outra. Por que você é presbiteriano e não é batista? Por que você é batista e não é assembleano? Por que você é assembleano e não é congregacional? Porque você tem uma confissão própria. Por isso que eu digo, e aqui por favor, não estou botando ninguém para fora, se você tem dificuldade com a confissão presbiteriana, pare e estude. Porque pode ser que você, eu não estou dizendo que você não seja crente, pastor, a minha alma é batista. Eu gosto da batista. É um apego emocional, que é um dos pilares da cosmovisão. O racional, o volitivo, o emocional. É um apego emocional. Se ele parar para pensar e se desligar um pouquinho da emoção, se isso é possível, ele vai dizer, não, minha emoção deve ser orientada por minha razão, e a razão me diz que aqui é a verdade. Ali não é, lá é. Então vai diferir. Então, meu irmão Alex, por que você é presbiteriano, meu filho? E não é adventista do sétimo dia? E aqui eu não estou dizendo que lá seja denominação. Porque você tem um corpo credal que lhe difere. E por fim,
Os credos e as confissões são necessárias para manter a unidade corporativa da igreja. Quando você tem credos e confissões, você tem o quê? Uma unidade. É o povo que crê do mesmo jeito, que caminha para o mesmo lado, que espera as mesmas coisas. E isso é muito importante. Quero finalizar dizendo o seguinte, irmãos, nós precisamos ter uma identidade bíblico-confessional. Não é uma questão, eu quero ter ou não quero ter. Você precisa. Não fique pensando que essa é uma questão de menor importância. Porque é triste daquele que não tem uma identidade. Por que que eu sou filho do meu pai e da minha mãe? Primeiro que as pessoas disseram, mas isso pode ser falho, que um pode dizer que não é. Você diz que é, mas não é. Segundo, porque tem um documento. Qual é o documento? Certidão, registro. Mas ainda pode ter erro. Em que sentido? Ser filho de um e restar o nome do outro. Mas tem finalmente aquilo que nos identifica. Seu DNA, meu filho, genético. Então, todos nós, desde a nossa origem comum, temos uma identidade. Não é diferente no que diz respeito à necessidade, no que toca a nossa confessionalidade. Você precisa ter uma identidade, porque senão vai se tornar um ser amorfo. Qualquer coisa cola em você. Qualquer coisa está valendo. E não foi assim que Deus nos chamou para viver. Pelo contrário, nós precisamos ter um norte doutrinário. Isso vai te dar firmeza na fé. Isso vai fazer você mensurar o seu progresso espiritual. Isso vai te dar maior vigor para você falar a outros da verdade que você crê. E isso vai lhe conferir finalmente um aspecto distintivo. Não por orgulho, mas porque isso é demandado de nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Próxima aula, nós vamos afunilar. E aí a gente vai entrar para os nossos símbolos de fé especificamente, aqueles que nos competem como Igreja Presbiteriana do Brasil. Ok? Aí depois dessas aulas, aí a gente vai pegar o símbolo de fé especificamente.